Hoje chegou o dia de falarmos de uma filosofia, de uma religião, de uma cultura, de uma forma de pensar e viver que nós gostamos tanto. É o dia de falar sobre taoísmo. E para hoje iremos apresentar alguns conceitos básicos para você compreender melhor como ela funciona. E bom, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão, ainda quando eu estava montando esse estudo, e mesmo agora, que a gente pode ficar aqui falando uma vida inteira sobre o Tao, e ainda assim a gente teria coisas para falar, não só porque de fato tem milhões de coisas para falar, mas porque a gente gosta muito desse tema, né? Então a gente se empolga e quer ir falando, mas é só uma introdução, então vamos devagar. E eu acho que a primeira coisa interessante da gente entender, para começar a conhecer um pouquinho o taoísmo, é entender que ele é uma filosofia natural, ou seja, ele surge através da contemplação, da observação do que existe na natureza. E isso por si só já traz muito do que é a essência do taoísmo, que fala de um fluxo que permeia todas as coisas e tudo mais, e a gente começa a conseguir entender um pouco melhor tudo isso que inicialmente parece um pouquinho abstrato demais. E isso traz, que você está abordando, a percepção que nós estamos no meio, né? E não somos uma coisa separada que muita gente acaba se vendo, né? O taoísmo é incrível. A gente faz parte da natureza, né? A gente faz parte da natureza. E isso por si só já traz uma essência muito legal do taoísmo. E uma outra coisa que tem justamente a ver com isso é que o taoísmo ele não tem um patriarca, ele não tem um fundador em si. Ele é uma filosofia, uma religião, por vezes até uma ciência, mas que não tem uma pessoa que se destaque. Muito pelo contrário, ele tem vários personagens ao longo da história que vão contribuindo, que vão facilitando o entendimento disso que é uma filosofia que fala de tudo. E como o João bem disse, é um tema que a gente gosta muito, né? É um tema que mora aqui no nosso coração e eu espero que vocês também, ao assistir esse vídeo, conheçam um pouquinho mais do taoísmo também, se apaixonem como nós nos apaixonamos. E é um tema que conversa muito com o nosso grupo em si, né? Porque nós somos, o Tela de Afiar é um grupo universalista e o taoísmo, em sua essência, ele carrega essa característica universalista, porque ele acredita que tudo vem do uno, tudo deriva de uma unicidade, né? Que ele vai chamar de Tao. Lembrando que para o taoísmo, o Tao que a gente consegue compreender, né? O Tao que a gente consegue perceber, ele não é o Tao. Ele é apenas a percepção que nós temos do Tao, né? Então, definir o Tao é algo muito complexo, mas, na verdade, né, como que a gente pode entender o Tao? É justamente como essa unidade que permeia todas as coisas, essa unidade que permite a criação de tudo e que, ao mesmo tempo, está presente em tudo que é criado, né? E o taoísmo ele também vai trazer uma outra característica que eu acho fundamental hoje, atualmente, dentro da sociedade, que é a capacidade de enxergar e respeitar as diversidades. Por quê? Porque se nós entendermos, se o cerne do taoísmo é o Tao, é essa unicidade, e se nós entendermos que todos nós viemos dessa unicidade e somos unos, significa que toda a separatividade é ilusória. Todas as diferenças, elas são apenas aparentes. E talvez o grande chamado do taoísmo seja convidar a gente a termos o que eles chamam de experiência mística, né? O que é essa experiência mística dentro do taoísmo? É você conseguir, deixando o seu intelectualismo de lado, perceber, através da vivência, a essência que há por trás das coisas. Ou seja, eu olho para as diversidades que existem na natureza, mas eu percebo que por trás de todas elas existe o Tao, por trás de todas elas existe uma unicidade. E ao entender isso, eu consigo não apenas respeitar as diversidades, mas também valorizar cada uma delas. E esse ponto que você está trazendo, Patrick, é bem interessante e talvez seja a figura do taoísmo que é mais conhecida e mais difundida. A ideia do Tai Chi, né? Aquela bolinha que divide branco e preto, com um pouquinho de branco no preto, com um pouquinho de preto no branco, que se você não consegue visualizar, se você é um pouco mais antigo, é da galera do Hang Loose, ou se você acompanha um pouco mais, está na bandeira da Coreia do Sul. Né? Aquele símbolo ele vai trazer duas forças que estão presentes em tudo aquilo que é manifesto. O Yin e o Yang, que muita gente chama de Yang, né? Mas é o Yang. Né? O Yin ele significa escuro e o Yang significa claro. Então, em tudo existe o claro e o escuro. Essas são duas forças que estão presentes o tempo todo e uma se transforma na outra. Quando uma atinge o ponto máximo, ela começa a diminuir, dando a possibilidade da outra aparecer. Elas se transformam, elas se fundem. E tudo aquilo que existe possui uma combinação de Yin
e yang, uma interação em momentos diferentes, em formas diferentes. Então tudo está sempre mudando, tudo está sempre se transformando, e a gente tem um livro famoso que fala sobre isso, que é o I Ching, né? O livro das mutações, né? Ou melhor, o livro sagrado das mutações, que ele fala que tudo que é manifesto se transforma o tempo todo. Uma forma dá lugar a outra forma, mas a essência ali continua a mesma, perpassando tudo. E é importante também a gente destacar que Yin e Yang não é bem e mal. Né? Tem muita gente que se fala, não é bem e mal, não tem essa visão dicotômica que algumas pessoas têm. Yin e Yang são energias que estão presentes em todo o ambiente. Quando vocês olham para esse cenário no qual a gente está, vocês vão ver Yin e vocês vão ver Yang. Vocês vão ver o escuro e vocês vão ver o claro. Às vezes vai estar mais claro do que escuro, mas dentro desse ambiente claro existe a potencialidade para surgir o escuro. Dentro do ambiente escuro existe a potencialidade para surgir o claro. E dentro dessa percepção mística que o Patrick trouxe, você começa a perceber o tal de fato. A nossa mente, ela costuma observar coisas concretas. Você olha pra gente e você vai olhar, eu tô olhando o Patrick, tô olhando o João, tô olhando o Paulo, tô olhando a caneca, tô olhando o origami de flor de lótus, tô olhando tudo, e depois que você observou tudo, você percebe o vazio que une a todos nós. Essa é uma alegoria para tentar entender o que é o tal de fato. Mas a gente não consegue expressar o tal por palavras. É uma compreensão interna, uma coisa mística. É como você tentar explicar para alguém que nunca viu uma cor o que é o vermelho. Como é que você explica o vermelho? É a mesma coisa. Como é que eu vou te explicar o tal? Então a gente vai utilizar de outras coisas para que, através de você entender como ele se manifesta e o que ele não é, propriamente dito, você começa a descobrir o que de fato ele é e ter essa compreensão mística, mágica, incrível de que todos nós fazemos parte de uma única coisa. E é muito interessante, né? Porque como a gente falou, por mais que, além de obviamente ser muito legal, muito bonito, a gente pareça um pouquinho abstrato, um pouquinho distante, muito pelo contrário, né? Começar a entender isso, começar a entender, por exemplo, Yin e Yang e o fluxo que isso tem na nossa vida, que tem no universo, auxilia muito para se entender, né? Quais são os momentos onde essa energia Yang está mais presente na minha vida ou precisa estar mais presente, né? Será que eu sou ativo tanto quanto deveria ser? Será que eu sei receber as coisas? Será que eu sou receptivo tanto quanto deveria ser? Ou será que tem desequilíbrios na minha vida? Será que tem desequilíbrios dentro da forma como eu lido com a realidade que se apresenta para mim? Então, é algo muito prático, é algo que faz parte do nosso dia a dia, e quanto mais você estuda e mais você reflete sobre isso, mais você percebe como o tal está realmente presente em tudo e forma tudo que está ao nosso redor. Não existiria vida sem o tal para alimentar essa vida e sem esse dinamismo do Yin Yang, como o Paulo falou, né, que gera o movimento da vida, né? É esse dinamismo dessas forças opostas que permite que nós estejamos aqui hoje. Não existiria esse cenário se só ficasse o claro ou só ficasse o escuro, né? Então a gente precisa dessas duas energias em constante movimento, em constante mutação, para que a gente possa se manifestar. E como o João falou, saber nos colocar nas situações da melhor forma possível, seja de uma forma mais receptiva, seja de uma forma mais ativa. E dentro do taoísmo, dentro do I Ching, né, nós temos uma passagem que é muito importante, que basicamente ela vai também representar o que é o taoísmo na sua grande essência, que é você não buscar ser o primeiro sob o sol. Maluco isso, né? Muito louco, né? Pô, tá mó Muito frio, louco, né? Queria buscar o sol. Mas o que será que os chineses, o que será que os taoístas querem falar com isso, né? Que postura é essa, né? Não buscar ser o primeiro diante do sol. É só você imaginar, se o sol é aquilo que todo mundo busca, porque é aquilo que traz a luz, é aquilo que traz a vida, é o holofote natural, né? Então, traz o quentinho gostoso no Exatamente. Dia frio, né? Se eu tô no sol, eu tô no holofote, eu tô sendo visto, né? E o taoísmo, ele fala, sim, o sol é para todos, né? Ele tá ali para todos. Você pode usufruir do sol, mas você não deve buscar ser o primeiro diante dele. Ou seja, você não deve buscar se destacar. Na sua vida, você tem que saber se colocar de forma humilde. Lembrando que ser humilde não é ser quietinho, se esconder, baixar a cabeça, não. Ser humilde é saber qual é o seu lugar, ocupar esse lugar e não buscar mais exaltação para a sua pessoa do que aquela situação exige. Então, um mestre taoísta, né, ou uma pessoa que segue o taoísmo e que vive de acordo com o tal,
ele vai sempre buscar se colocar na vida de forma taoísta, ou seja, de forma assertiva, sem fazer nem menos do que ele precisa fazer, nem fazer nem mais do que ele precisa fazer apenas para se destacar ou para que as pessoas percebam ele. Ele vai se colocar da forma que precisa se colocar e ele vai fazer o que tem que ser feito e ao terminar de fazer o que tem que ser feito, ele vai se retirar. Ele não vai ficar ali nos holofotes para ficar colhendo louros, não. Ele vai sair do sol para deixar que outros também possam brilhar, para deixar que outros também possam se manifestar. E fazendo isso, ele conseguirá, na vida dele, nas ações dele, ter sucesso naquilo que ele faz e também conseguir fazer com que aquilo se perpetue no tempo, né? É um ensinamento que o taoísmo nos traz, que é muito bacana, que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Como que eu me coloco nas situações da minha vida? Eu faço as coisas porque eu devo fazer, ou eu faço as coisas buscando reconhecimento, buscando retorno, buscando, nossa, olha como eu sou incrível, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou sábio. Eu faço as coisas para melhorar o meu entorno, eu faço as coisas com amor, né? Porque se eu estou fazendo para melhorar, eu estou fazendo com amor. Ou eu faço as coisas com egoísmo, para apenas melhorar para mim, ou mesmo que melhore para os outros, mas fui eu que melhorei para você, não esqueça disso, não esqueça que você está me devendo, não esqueça que você precisa de mim. Então, como que eu me coloco? Eu me coloco de uma forma taoísta, eu me coloco de uma forma a beneficiar não a minha persona, mas o Tao, ou seja, beneficiar a todos, ou eu me coloco de uma forma egoísta, buscando o holofote, buscando ser o primeiro sobre o sol, buscando ser aquele que vai se destacar no cenário, né? E um ponto interessante em relação a isso também, que é uma forma de você se conhecer, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente almeja determinadas coisas. Dentro de uma empresa você almeja uma promoção, né? Dentro de um grupo de amigos você às vezes almeja um destaque, dentro de um time de futebol você quer ser o capitão, você quer ser isso, você quer aquilo outro. Mas é interessante que o taoísmo traz pra gente essa reflexão para dentro de nós, para a gente entender. Eu tenho as características que são necessárias para exercer essa função? Né? Eu tenho as características que são necessárias para ganhar uma promoção no trabalho? Ou eu quero uma promoção no trabalho porque eu estou precisando de mais dinheiro? Né? Se você não tem as características, cara, não tenta. Busque desenvolver em você, se transformar, rearranjar yin e yang dentro de você para que você possa ter essas características e de fato ganhar a promoção. Porque se você ganha uma promoção porque o seu ego quer ganhar a promoção, você está tirando a promoção de alguém que realmente merece. E aí você está gerando uma desarmonia, você está gerando uma situação de conflito. É aquilo que no taoísmo eles vão falar de ocupar a posição familiar que não é a sua. É claro que quando o taoísmo vai falar que você é o pai, você é a mãe, primeiro, segundo, terceiro filho, primeira, segunda, terceira filha, isso não significa que é uma coisa rígida, né? Que, não, eu sou o primeiro filho, por exemplo, eu sou o primeiro filho dos meus pais, mas não significa que em determinadas situações eu tenha que me colocar para baixo para destacar a minha irmã, ou eu tenho que me colocar para cima para colocar um limite na minha irmã. Não significa que na relação com os meus pais eu tenho que me comportar sempre como filho. Significa que às vezes eu posso me comportar como pai. Mas é você entender que tudo isso é dinâmico. Isso flui o tempo inteiro. Não é você vestir uma carapuça e achar eu sou isso e pronto. Porque acontece muito. Às vezes a gente tem uma pessoa que é especialista num determinado assunto e ela acha que ela é especialista em todos os outros. A gente vai encontrar muito isso em centros espiritualistas. Uma pessoa que é gerente numa empresa, ela chega num centro espiritualista, ela acha que ela tem que exercer a função de gerência. Não! Ali você é uma outra coisa. Ali você está com uma outra composição de yin e yang. Você talvez possa chegar depois e exercer uma gerência. Mas primeiro você entra humildezinho, sabendo o seu lugar ali, e você vai se desenvolver naturalmente. Aqueles que estão acima, se eles estão de fato antenados com aquilo que a energia que percorre ali, ele vai ver, não, você tem potencialidade, você está se desenvolvendo, vem ocupar esse cargo, né? Mas se essa pessoa claramente tem o ego, ou ele quer alguém para puxar saco, fazer alguma coisa, ela vai gerar uma desarmonia naquele ambiente. Então você, percebendo que você é e percebendo que é o ambiente, você sabe se colocar nesses ambientes. Você sabe se colocar numa conversa, você sabe a hora que você pode falar e sabe a hora que você tem que ficar quieto. Você sabe a hora que você tem que se manifestar e que você pode se manifestar de maneira mais incisiva
ou de maneira menos incisiva. Todas essas coisas são interessantes para você perceber o momento no qual você está e entender como o yin e o yang interagem no mundo e em você. E é interessante que você falou, você bateu muito nessa palavra mágica que eu não sei se vocês perceberam, mas é o verbo estar, né? Porque o taoísmo ele não trabalha com ele trabalha sempre com estar, porque a única coisa que é o tal. Então todo o resto está o tempo todo. E saber se colocar no seu lugar, né? Saber ocupar o lugar que te cabe, é saber entender também que aquele lugar te cabe naquele momento. Então assim, eu quero ocupar um lugar de líder. Paulo falou, você tem as características para ser o líder naquele momento? Tenho. Então você deve ocupar esse lugar. Porque se você não ocupar esse lugar, você vai estar gerando desarmonia. Da mesma forma que se você ocupar esse lugar não estando pronto, você vai impedir que a pessoa pronta ocupe e vai estar gerando também desarmonia. Só que ocupar o lugar de líder estando preparado para isso, não significa que você vai ser líder para sempre. Ou que você almeja ser o líder, sim, né? Porque sim, às exatamente. Vezes surge naturalmente para você. Surge naturalmente. E pode ser que surja naquele momento. Porque naquele momento era o seu lugar, você era mais apto a isso. No próximo momento, talvez não, né? Você deu o exemplo do futebol, né? O capitão. Às vezes o capitão mesmo, eu já vi acontecer, ele passa a faixa para outra pessoa porque ele percebe que dentro daquele coletivo, dentro daquela equipe, aquele jogador está se destacando mais, ele está sendo mais figura líder do que ele. Então ele fala, não, você deve ser o capitão, porque você está exercendo a função de capitão. Eu estou ocupando um lugar que nesse momento eu posso ter sido bom capitão antes, no outro jogo, mas agora é você. Então, saber entender que tudo é dinâmico. Se tudo é feito de yin yang, tudo é feito de dinamismo. Tudo é dinâmico, nós somos dinâmicos. Então, saibamos nos colocar, saibamos ocupar o nosso lugar, o lugar que nos cabe, saibamos agir da forma que nos cabe, mas principalmente entender que aquilo não é estático, nós estamos ali. Não é porque aquilo nos serve agora, não é porque aquele lugar é nosso agora que ele vai ser amanhã. E também saber retroceder, saber deixar aquele espaço para o outro, ou seja, saber se colocar ao sol e ao mesmo tempo sair dele, é fundamental para uma visão taoísta e é fundamental para uma visão universalista, para uma visão de mundo, para uma visão social, para construir e viver numa sociedade mais harmônica. Esse ponto que você trouxe, só fazendo um adendo, é interessante que muitas das vezes a gente passa por determinadas situações nas quais uma oportunidade nos é dada, mas a gente não quer. Né? Por exemplo, você tem a possibilidade de ganhar uma promoção, você tem a possibilidade de fazer isso. Não, mas eu não quero isso. Não, você tem que pensar, eu sou apto a exercer essa função? Se você percebe, sou apto. Mesmo que eu não queira, o taoísmo ele vai te falar para você não buscar aquilo que você quer, mas aquilo que você é apto a exercer. Você está pronto para fazer. Mesmo que você não se sinta pronto, saia um pouco da sua baixa autoestima, saia um pouco de traumas que você talvez tenha por conta de relações familiares, de relações de amizades. As suas inseguranças. As suas inseguranças. Saia um pouco disso e pergunte para si, eu tenho as características para exercer essa função? Tenho. Então abrace isso. Muitas das vezes a gente encontra pessoas que têm uma liderança nata, mas quando tem a oportunidade de exercer um cargo de liderança, ela fala, não, eu não almejo a liderança. Sim, é por isso que você tem que estar lá, porque você não se apega à cadeira, você não se apega ao status, né? Você sabe que você vai chegar lá para fazer o que precisa ser feito. Você não quer chegar lá para, nossa, olha só como eu sou magnânimo, eu sou um líder incrível, onde as pessoas adoram aquilo que eu faço. Não, todo mundo agora vai falar, porque o que você faz? Nada, eu só sou adorado como líder maravilhoso, né? E aí as suas inseguranças começam a eliminar pessoas que possam surgir como grandes lideranças. Não faça isso. Busque entender, esse cargo tá vago? Tá, não existe vazio na manifestação. Se você é apto a ocupar e você não ocupa, alguém vai ocupar. E talvez essa pessoa não seja tão legal quanto você. E aí o fluxo vai para água abaixo, assim, nada depois disso funciona. E justamente nessa ideia de ocupar espaço, de seguir o fluxo, de entrar mais em contato com o tal, é que a gente apresenta para vocês a possibilidade de justamente fazer parte do nosso grupo de estudo, de conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E se você tiver mais interesse, você pode ir no site catarse.me/pedra de afiar
e aí conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo e sobre as formas que você tem de participar dessas coisas com a gente. Uma outra forma que você tem de contribuir com a gente, é bem fácil e ajuda pra caramba, é clicando no joinha aqui do vídeo, porque isso é muito importante para o YouTube. Caso você não seja inscrito, né, esteja chegando agora, é só clicar aqui nessa logo que está aparecendo na tela, que você vai se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho para que sempre que sair vídeo novo, você também fique sabendo e assim não perca nada. E comente, divulgue, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, com pessoas que gostam de taoísmo, com pessoas que gostam de cultura oriental, com pessoas que têm interesse por aprender mais sobre cultura oriental e com outras pessoas também que simplesmente gostam de filosofia ou que gostam de autoconhecimento, né? Divulguem esse material porque isso vai ajudar bastante a gente. E se ajudou vocês, pode ajudá-las também. Uma outra forma também para você que gosta de ler e estudar um pouco mais sobre essas coisas é seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá a gente posta frases, temas reflexivos para você entrar um pouco mais em contato com esses pensamentos e outros também. E além do mais, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar referências bibliográficas, da qual você pode procurar o livro para estudar também por conta própria. Embora estudar em grupo é bem interessante porque você começa a aprender outras formas de entrar em contato com o Tao. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.